Bom dia. Vamos torcer aqui para que a internet vai bem e faça aqui a live. Então, gente, parece que a imagem está um pouco escura, né? Mas então, já tem um tempo que aleluia, glória a Deus, já tem algum tempo que eu venho estudando história da igreja, lendo também a Nova Aliança, observando. Já vi muitas mensagens de muitos pastores, tanto do tradicional quanto do pentecostal, ok? Então, com 18 anos de idade, eu comecei a ler o Evangelho, graças a Deus por isso, foi maravilhoso. Na realidade eu comecei 17 para 18, nem 18 eu tinha ainda não. Eu ia fazer 18. Primeiro eu li aqueles folhetinhos que as igrejas entregam, que fala de salvação. E eu gostei muito. Depois eu fui na igreja e eles deram o Novo Testamento. E eu comecei a ler aquele Novo Testamento e vi que a minha vida precisava ser mudada. Ok? Não foi ninguém que veio falar pra mim, não. Não teve revelação extra, não teve ninguém que veio falar comigo, nem pastor, nem ninguém. Nem amigo, nem parente, minha família, na minha casa ninguém era crente ainda, ninguém era crente evangélico ainda. Eu sou a mais velha de uma família grande. E então o Senhor falou comigo através do Evangelho. Então eu tenho assim por grande estima o Evangelho de Cristo. É um tesouro maravilhoso, ok? Então, nós precisamos valorizar a palavra do nosso amado. E aí eu não conhecia quase nada da Igreja Católica. Até 15 anos fui criado na Bahia. Na realidade acho que até 14. Enfim, os 14 anos da minha vida eu passei na Bahia, na roça, ia na igreja, às vezes. Mas ia na igreja católica de lá da cidadezinha, quando a gente ia na cidadezinha, que a gente morava na roça, né? Então a gente já tinha ali falando sobre Jesus. Sempre, na igreja católica, sempre que eles vão falar de Jesus, eles vão falar de Maria também, né? Então, já tinha ali por exemplo, a minha mãe não era religiosa, assim, seguidora, praticante, mas ela tinha lá na parede o quadro ali, o principal da ceia do Senhor, né? Tinha alguma coisa lá dos santos, alguma coisa de Jesus, tinha alguma coisa ali na parede que eu me lembro, gente. Eu não lembro direito não, gente. Eu já tô com 65 anos. Eu me lembro que tinha alguma coisa ali na parede. Não sei se foi ela ou se foi meu pai que colocou. Não sei se é meu pai, não sei. Enfim. Então eu sabia pouco. Eu sabia que tinha Jesus. A gente sabia que tinha Jesus. Mas a gente não conhecia a história de Jesus.
a não ser que ele tinha morrido na cruz. E aí quando eu comecei a ler o Evangelho, eu amei. Aí eu já estava virando 17 para 18 anos. Aí eu estava em São Paulo, nessa igreja batista que eu conheci perto de onde eu trabalhava. Ok? Quando eu ganhei o Novo Testamento, o mais importante é o amor. E então, lendo ali, eu vi que eu precisava mudar a minha vida, ok? Foi eu, Jesus e o Evangelho. Não teve pastor, não teve irmão, não teve familiar, não teve ninguém. Eu, Jesus, o Evangelho e o Espírito Santo. E eu senti que eu precisava mudar. E não dá para mim ficar naquela igreja onde eu fui recebi o Novo Testamento, porque nos fins de semana eu estava na casa dos meus pais e ali eu só podia ir na igreja no fim de semana, tinha que procurar uma igreja naquela região que era bem longe, bem longe lá de onde eu trabalhava. Enfim, através dos vizinhos, as minhas irmãs chegaram e falaram: os vizinhos vão na igreja, tem uns vizinhos ali que eles vão na igreja. Vamos lá na igreja deles para ver. Aí a gente foi, chegou lá, também era outra igreja batista, só que era uma igreja batista já separada da tradicional. Já era uma igreja batista que chamava regular. Hoje em dia eu entendo por que tinha essa igreja batista. Na época eu fui para lá, falei, vou ficar aqui. Eu gostei, não me arrependo não, mas eu preciso... Por que eu tô contando essa história para vocês? Porque tem muita gente que me julga sem me conhecer. Mas isso aqui é 1%, 0,1%, sei lá, da minha vida cristã. Nesses 47 anos, muita coisa já aconteceu, muitas igrejas eu conheci, muitos ministérios diferentes, mas sempre teve coisa na Bíblia, na Nova Aliança. Estou falando de Nova Aliança aqui, porque a Nova Aliança é a doutrina do cristão. Sem me complicar mais sua cabeça, estou falando de Nova Aliança. Aleluia, Deus seja louvado, vem conosco Jesus, misericórdia, Pai, vem conosco. Então é isso. Já tinha coisas na Nova Aliança que eu perguntava nas igrejas, para as pessoas que eu tinha mais intimidade nas igrejas, eu perguntava coisas da Nova Aliança. E até mesmo aqueles que tinham estudo, que me explicavam, eles não conseguiam me convencer. Ok? Muitas dessas coisas são a respeito dos dons espirituais. Eles explicavam, mas eles não conseguiam me convencer, porque a forma que eles me explicavam não era o que eu via na Bíblia. Mas ok. Seguimos em frente, até depois lá mais para frente, as igrejas começaram a buscar os dons do Espírito Santo, ok? Aquelas que não acreditavam passaram a acreditar, dividiu, porque uma parte não aceitou, e vai. Então, gente, a gente vai, ok? Vai para a Bíblia, gente. Alguém descobriu algo que está ali, na Nova Aliança. E quando a gente vai falar, por causa das doutrinas que foram fixadas, em cada denominação foi fixada uma doutrina X. E se você for falar do que você entendeu na Bíblia, na Nova Aliança, é uma coisa de cristão aqui, ok? Se você for perguntar alguma coisa ali, eles vão te enrolar, vai. Eles não querem que, na verdade, eles não querem que você mexa em nada que não esteja ali na doutrina, ok? Você tem que aceitar a doutrina, você tem que aceitar a doutrina protestante.
E pronto. Ok? Porque eles só sabem explicar o que está nas doutrinas, eles não sabem explicar fora da doutrina. Mas aí, você quer ler a Bíblia, você quer conhecer o Evangelho, você quer conhecer os escritos apostólicos. E aí você vai encontrar coisa ali que a doutrina deixou para lá de fora. Vocês entendem, gente? A doutrina deixou para lá de fora. Porque, não, vai ser muito difícil as pessoas entenderem isso aqui, então vamos resumir. E acabou que pegou a nova aliança e fez uma doutrina de 1%, 2% da nova aliança, eu acho, não sei. Ok? Então, de uns tempos para cá, gente, tem me incomodado alguns versículos na Bíblia. Que no meio protestante evangélico, ninguém toca no assunto. E quando eles lêem os mesmos versículos, eles vão fazer uma interpretação assim, daquelas que não se encaixam. Tem muitas interpretações que as pessoas fazem da Bíblia que ela não se encaixa com o que está escrito. Ok? Mas o que tem me incomodado nesses últimos tempos? O que tem me incomodado, gente? Okay? O que eu tenho visto na Bíblia e que a doutrina protestante não explica? Tem muitas coisas que a doutrina protestante não explica. Muitas coisas. Muitas. Tá? Temos um ali. Tem muitas coisas que a doutrina protestante não explica direito. Muitas coisas, ok? Como eu não sou presa à doutrina, eu fui para a igreja, fiz tudo o que a igreja pediu. Primeira igreja eu fiquei 7 anos. Tradicional. Ok? Já era assim uma igreja que se preocupava com a santidade. Isso é importante. Era uma igreja batista diferente, como eu já falei. Se preocupar com a santidade. Já era algo muito importante que eu agradeço a Deus. Porém, aquela igreja ali, eles não entendiam nada de dons espirituais. Mas hoje eu não vou falar de dons espirituais, não. A gente pode até fazer uma outra live para falar de dons espirituais. Mas hoje eu quero falar de outra coisa que tem me incomodado. Depois eu fui para a igreja pentecostal, renovada, pentecostal, neopentecostal, né? Porque essas igrejas de hoje, elas são neopentecostal, ok? Elas já modificaram também. Vai sempre nascendo grupos novos. Então, já tem os neo-reformistas, os neo-pentecostais, os neos-protestantes, e já até, acho que até os neo-evangélicos. O que é neo? É novo, ok? Mas eu vim para falar da Bíblia, não foi para falar de religião. Só estou explicando porque eu conheci, passei por todas e ainda vou na igreja, não tenho problema nenhum de ir numa igreja evangélica, ok? Graças a Deus. Mas eu preciso ler a Bíblia em casa. Todos nós precisamos. Ok? Então, vamos ler aqui. Mateus. Sou Jesus. Aqui é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Salvador, pregando. Mateus 5:22. Já vou avisando para vocês. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 é a Torá de Jesus de Nazaré, ok? Que é superior. Se você não conhecer ela, você não vai entender o que é cristianismo. Mas vamos lá. Se a gente não conhecer a nova aliança, a gente não vai entender o que é cristianismo. A gente está indo no oba-oba dos outros, mas nós mesmos não sabemos. E se os outros estiverem errados, nós vamos errar junto com eles, ok? Então vamos lá. Mateus 5:22.
Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Ok? Réu de juízo. Não é porque matou ninguém, não. Não é porque roubou ninguém, não. É porque ficou encolerizado, ficou com raiva, com ódio do próximo. Ok? Seu irmão não significa que é o de casa. É do seu grupo, ok? Será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, gente, nas traduções vem raca, mas isso aqui seria assim, tipo raça ruim. Seria tipo isso. Qualquer que chamar fulano de raça ruim, entendeu? Será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno, que é o Guerrinom. Do hebraico é Guerrinom. As pessoas falam muito do hebraico, mas por que não falam do Guerrinom? Vamos lá. Ok? Será réu do fogo do inferno, Guerrinom. Concilia-te depressa com teu adversário. O evangelho, ele não é fácil de entender igual as pessoas pensam que é, não, viu? Ele tem as entrelinhas. Os próprios discípulos, quando chegavam em casa, eles pediam explicação para o Senhor Jesus, porque eles não entendiam o que o Senhor Jesus estava falando. Mas o crente protestante de hoje acha que sabe tudo. É o mais convencido que existe. Se considera melhor que todos os crentes. Vem conosco, Jesus. Vamos lá. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue o juiz e o juiz te entregue o oficial. Quem é esse adversário? Quem é esse juiz e quem é esse oficial? Alguém já pensou nisso? Com certeza não, porque nem eu também nunca pensei. E também nunca vi ninguém, nenhum pastor protestante evangélico pregando da forma que esse texto está dizendo. Ok? Eu já vi muitos pregar, muitos. E vocês não têm ideia quantos pastores eu já vi pregar, vocês não têm ideia quantas pregações eu já vi na internet, vocês não têm ideia, de todas as igrejas, vocês não têm ideia. Eu vi pregação de judeus, já vi pregação de católicos, ok? Mas aqui eu estou falando aqui é dos evangélicos protestantes, porque os judeus e os católicos, depois eu vou falar como é que eles entendem. Por enquanto eu estou aqui com os evangélicos protestantes, ok? Então vamos lá. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que aconteça que o teu adversário te entregue o juiz e o juiz te entregue o oficial. Esse adversário aqui, ele representa, no meu entender, ele representa o inimigo. Esse juiz é Deus, ok? E esse oficial é quem vai executar a obra de Deus. Vem conosco, Jesus, nos ajude. E o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Prisão, gente. Você já viu alguém preso porque chamou outro de louco? Vocês já viram? Na terra, nos governos da terra, você já viu alguém preso porque chamou, porque ficou com raiva, brigou com alguém? Briga normal, gente, tô falando. Não estou falando de cometer nenhum crime, não. Estou falando de briga normal. Já viu alguém preso porque teve uma briga normal? Normal. Discussão normal. E um xingou outro de raça ruim, outro xingou outro de louco. Você já viu alguém ser preso? Mesmo porque, gente, não ia existir cadeias na face da terra para prender todo esse povo. Ok? Mas aqui fala e te lança na prisão. E essa prisão aqui, gente, ela não é só física, não. Ela faz parte de algo além do que você vê. Vamos lá.
Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás deles enquanto não pagares o último centavo. Eita, mas confundindo tudo aqui, agora já entra em dinheiro aqui, centavo. Ninguém tá falando de dinheiro até agora, certo? O texto fala de quem vai levar a oferta, mas aqui agora diz que a pessoa vai ser lançado na prisão e não vai sair enquanto não pagar o último centavo. Mas então sai. Preste atenção. Então vai sair, vai ser lançado na prisão e vai sair, só que vai pagar, né? Ok? As pessoas acham que isso aqui é só uma prisão comum ali, a cadeia. Que você não vê ninguém sendo preso porque chamou outro de novo, até porque chamou raça ruim. Às vezes hoje em dia tem uns processos, algumas coisas aí, muito lento, muito... Ok? Mas aqui fala de prisão mesmo, ok? Por chamar a pessoa de raca, que eu fui pesquisar aqui que era raca, tipo raça ruim, e por chamar de louco, por ficar com ódio de alguém, colerizar, em cólera é raiva, muito ódio, ok? Aqui já fala que já ia o adversário, o acusador, que é o adversário, que é o acusador, né? Que é o acusador que Apocalipse fala, o acusador dos irmãos. Então, tem o adversário, o acusador, tem o juiz, que é Deus, e tem o oficial, que é aquele que cumpre o mandato de Deus. Vem conosco, Jesus. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagar os últimos centavos. Vai sair, mas vai pagar. Eu espero que vocês entendam onde eu quero chegar. Que o Senhor Jesus vem comigo, meu Deus. Vem comigo, meu Pai, porque quando as pessoas não querem acreditar numa coisa, elas colocam uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Quando elas não querem, elas estão igualzinho os fariseus da época de Cristo na terra. Eles tampavam os olhos, tampavam os ouvidos e não queriam dar ouvido porque o Senhor Jesus falava. Hoje em dia, tem muitas pessoas que se dizem cristãs evangélicas que estão nessa situação. Tampa o olho, tampa o ouvido, não quero saber, não quero saber. E Jesus fala assim, tá aqui na Bíblia, aqui, gente, leia. Não quero saber, só acredito no meu pastor, só acredito no meu pastor. Se o teu pastor for pro inferno, tu vai junto com ele. Vamos lá. Ok? Leia a Bíblia em casa. A Bíblia não foi tirada com tanto sacrifício, não foi tirada lá da central, há 500 anos atrás, para você ignorar ela, não. Ok? Era melhor que ela ficasse lá. Se for para os seres humanos ignorar a Bíblia que tem, era melhor que ela ficasse lá onde estava, há 500 anos atrás, ok? Eu só creio na Bíblia, mas nem conhece a Bíblia, nem conhece. Vamos lá. Agora vamos para outra passagem, agora é do apóstolo Paulo. Lá o Senhor Jesus falou que por pouca coisa aos nossos olhos de hoje ver tanta desgraça que tem nesse mundo, então chamar alguém de louco, ficar com raiva de alguém, isso aí é normal, não é assim que a esposa diz, mas diz que tem o adversário, que tem o juiz e que tem o oficial que executa o mandato do juiz e vai ficar na prisão até pagar o último centavo. E aqui não está falando só fisicamente, mesmo porque você não vê ninguém ficando pagando o último centavo na prisão porque chamou outro de louco e nem porque ficou com raiva do outro. A não ser que ele cometa algum crime. Aí é outra história, mas não estou falando de cometer crime, não. Estou falando do que está escrito na Bíblia. Vamos lá? Agora vamos ver o que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo abria as igrejas e tinha que ir para outro lugar, porque ele pregou pela Ásia todinha. E naquela época, aqueles que sabiam escrever, mandavam carta. Quando ia alguém para outra cidade, olha, leva essa carta para mim, entrega para fulano lá. Ok? Ou então uma própria pessoa mesmo que ia para lá, que fazia parte daquela igreja, chegava lá, Paulo, eu vim te procurar, a gente precisa conversar, tá tendo um problema assim. Ok? Então,
Na igreja de Coríntios, que essa igreja é uma bênção, por um lado a igreja tinha mais dons e por outro lado é a igreja que Paulo precisou mais corrigir, pelo menos o que parece aqui nas cartas, ok, gente? Na igreja de Corinto estava tendo um problema de pecado sexual, ok? E além de ser um problema de pecado sexual, era uma coisa muito feia, ok? Todo pecado sexual, Deus vai corrigir. Todo pecado sexual vai ter que prestar conta para Deus, tem que se arrepender, tem que pedir perdão, tem todo pecado sexual, ok? Porque o ser humano, ele tem mania de falar assim, ah, mas aí tava falando... Ah, gente, para com esse aí. Vai ler a Bíblia e pede para Deus te mostrar a verdade. O Senhor Jesus nos revela. Obrigado, Jesus. E aí Paulo mandou a carta para Coríntios, porque ele ficou sabendo lá o que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Mas isso aqui é só para dar um exemplo, gente. Não é para vocês ficar aqui ao pé da letra, que as pessoas elas ficam muito ao pé da letra e elas não fazem o que deve ser feito. Porque também não entende, e acabam não fazendo nada. Vamos lá. Eu, na verdade, ainda que é ausente no corpo, Paulo falando, eu ainda que é ausente no corpo, mas presente no espírito, ok? No espírito você pode estar presente, você pode estar numa situação presente em espírito. Só isso aqui já vai trazer uma confusão grande na cabeça das pessoas. Eu, na verdade, ainda que é ausente no corpo, mas presente no espírito. Paulo falou, estou presente no espírito. Nós vamos continuar. Já determinei como se estivesse presente, ok? De corpo e alma e espírito, né? Já determinei como se estivesse presente, como se ele estivesse de corpo e alma e espírito. Que o tal ato praticou em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e meu espírito, ok? O espírito de Paulo estava fazendo efeito lá naquele grupo. Ele está falando aqui, gente, eu estou presente em espírito, junto vós e o meu espírito. Como que é isso? Não sei. Mas vamos ver o que foi que Paulo falou. Com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre cita Jesus Cristo, Paulo sempre cita Jesus Cristo, sempre, e ele chama Jesus Senhor, essas Bíblias moderninhas aí que tá tirando tudo, cuidado com elas, cuidado de igreja moderna, Bíblia moderna, cuidado com esse povo, vem conosco Jesus, olha aqui, seja esse tal entrega a Satanás. Deus me livre, irmão, para fazer isso. Não, tem que amar. Isso aqui é amor. E você vai ver por que isso é amor. Mas os pastores não te explicam. Pastor pode dizer, gente, eu estou falando dos líderes religiosos, todos eles que não explicam, ok? Eu sei que tem homem sério de Deus, o problema é que eles estão presos nas doutrinas das denominações. Vamos lá. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne. O que é a destruição da carne, gente? A pessoa vai morrer, gente. Morrer. Ok? Para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo, para que o espírito daquela pessoa que estava no pecado, que agora vai ser punida na mão de Satanás. Imagina, crente, o crente pisa na cabeça da serpente. O crente que está em obediência a Deus. O crente que está ligado com Cristo, obedecendo a Ele, andando em santidade. Não é qualquer crente. Não, tem crente que é o contrário, que é a serpente que está pisando na cabeça do crente. Jesus, meu Deus, vem comigo, me livra. Vem comigo, Jesus. Vem comigo, Jesus. Depois as pessoas não sabem por que acontece tanta tragédia nas igrejas, com os membros. Meu Deus, vem comigo. Gente, é a palavra de Deus. Aqui, ó.
versículo 5 de 1 Coríntios 5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Você sabe quando que é o dia do Senhor Jesus? Sabe? É na volta dele, na ressurreição. O cara não ia ficar 2000 anos vivo, gente. Pensa! E para onde esse cara foi? Para onde esse cara foi? Vocês já perguntaram isso? Ele não foi para o céu, que ele foi entregue a Satanás. Para destruir a carne ou o corpo, aqui pode dizer o corpo também. Para que o espírito seja salvo. O espírito, no dia do Senhor, que é na volta do Senhor. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Graças a Deus que essa pessoa, depois de ter recebido dessa sentença, ele se arrependeu. Por que que hoje não tem arrependimento nas igrejas? Porque os líderes não aplicam sentenças. Mas não pode julgar, irmã. Qualquer um não pode julgar. Mas os apóstolos receberam o poder de Deus para julgar. O poder de Jesus. Os apóstolos. Aqui o apóstolo Paulo está julgando. Ok? Os apóstolos. O Senhor Jesus falou para os apóstolos. Depois da ressurreição, entregou tudo lá na mão dos apóstolos e falou, olha, a quem vocês perdoar será perdoado, a quem vocês reter será retido. Foi assim. Eu não peguei o versículo, teria que pegar. Mas essa live está ficando grande, né? Vamos para frente. Então, eu só quero que vocês pensem aqui. A pessoa que estava no pecado, que pecado era esse? Era pecado de fornicação. E o que é fornicação? É fazer sexo com quem não é casado. Quem não é marido e mulher. Marido e mulher. Deus deixou marido e mulher. E quem não é casado, quem não é marido e mulher, e está fazendo sexo, está em fornicação. E aquela fornicação ali era terrível. Por quê? Porque era uma fornicação com a própria madrasta. Porque os homens, eles tinham mais de uma mulher, gente. Vê lá a história de Jacó. O filho dele mais velho, o Rubem, deitou com a concubina dele. Ok? As pessoas falam tanto do Velho Testamento, mas não prestam atenção nas histórias. E o Rubens perdeu a primogenitura, o direito de primogenitura, porque ele deitou com a concubina do pai. E esse rapaz aqui da igreja de Coríntios estava deitando provavelmente com uma concubina do pai. Provavelmente. Ok? E ele frequentava a igreja. Ele dizia que acreditava em Jesus, tudo. Mas ele fazia isso. E aí veio a sentença. Qual foi a sentença? Qual foi a sentença? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o tal praticou o ato em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos a voz e o meu espírito, com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entrega a Satanás para a destruição da carne do corpo, para que o espírito seja salvo, o espírito, a alma, que está junto, gente, espírito e alma está junto ali, espírito e alma, seja salvo no dia do Senhor. No dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Na volta dele. Vamos lá. Isso já tem 2000 anos. E tem mais aqui outra passagem bíblica, também de Paulo. 1 Coríntios 3,14. Se a obra que alguém edificou, aqui está escrito nessa parte, mas é aqui na terra, gente. Qual é a obra que você edifica? Tudo a gente edifica aqui, né? Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, e aqui eu coloquei entre parênteses nessa parte, coloquei aqui na terra. Se permanecer, esse receberá galardão. Receberá galardão, se a obra permanecer.
Lembra que o apóstolo Paulo falou, Cristo é a pedra principal da construção. Uns vai pegar ele e vai construir em cima dele um edifício de ouro, de prata, de madeira, de palha e de ferro. Ok? Não esqueça nunca disso. Todo mundo lê a Bíblia, fala da morte de Jesus. As igrejas tudo faz isso. Toda igreja fala que Jesus morreu para te salvar, mas não te explica que você precisa estar em santidade. Algumas explicam, outras não. Ok? Então, se a obra que alguém edificou aqui na terra permanecer, esse receberá galardão, recompensa, aplausos, coisas maravilhosas que aos nossos olhos não viram. Todavia, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Vai sofrer detrimento. Se a obra se queimar, vai sofrer detrimento. Por que a obra vai queimar? Porque as coisas que fez aqui na terra não serviu. Não serviu. Se Jesus falou, olha, desculpa, mas isso aí não serve de nada. Vai tudo pro fogo. Mas o tal será salvo. Todavia, como? Como que a pessoa é salva? Lê lá 1 Coríntios 3,14. Não pode pregar isso. Não pode, abafa o caos. Não, fala que todo mundo está salvo, vai para o céu. Fala que todo mundo está salvo, vai para o céu. Já está resolvido o problema, irmã. Por que você vai arrumar confusão, irmã? Por que você vai ficar falando esses versículos, irmã? Ah, eu sou o evangelho do tudo posso. Eu sou cabeça. Eu. Tirou Jesus do trono, colocou o eu. Se a obra que alguém edificou, já li, né? Aqui, versículo 15. Se a obra é 3, 1 Coríntios 3,15, ok. Se a obra de alguém que se queimar sofrerá detrimento. Sofrerá. Quem sofrerá, gente? A pessoa. Entenda a entrelinha da Bíblia. Mas o tal, quem? A pessoa. O tal. A pessoa será salva, todavia, como pelo fogo. Fogo. E o que é isso? O que é isso? Fogo. Salvo pelo fogo. Imagina, isso nunca foi pregado há 500 anos para cá. Isso nunca foi pregado no meio protestante evangélico. Não, essa irmã está pregando doutrina errada. Eu não estou pregando doutrina nenhuma, eu estou lendo a Bíblia. Vem comigo, Jesus, porque eu também preciso das tuas misericórdias. Eu preciso, porque eu também já fui muito na ignorância. E até hoje, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu acabo indo na ignorância, Senhor Jesus. Ok? Ok? Pois é. Vamos ver o que os católicos falam do... Como é que os católicos falam do purgatório? Porque as palavras se assustam por causa da palavra purgatório. Mas a palavra purgatório, gente, significa purificação, ok? Aqui, ó. Purgatório, purificação, ok? Não é um lugar de punição eterna, como o inferno, mas um processo de purificação pela qual as almas passam para se libertarem de qualquer resquício de pecado. Qualquer resquício de pecado. O que aquele rapaz lá tinha feito? Tinha deitado com a concubina do pai. Vamos lá. Qualquer resquício de pecado. E se tornarem... Esse aqui é o conceito de purgatório, que significa purificação da alma, ok? Aqui, ó. O purgatório é a purificação da alma. Não é um lugar de punição eterna, como o inferno.
mas um processo de purificação pela qual as almas passam para se libertarem de qualquer resquício de pecado e se tornarem perfeitas para a união com Deus. Lembra ali que o adversário ia entregar o juiz e o juiz oficial ia para a prisão e não ia sair enquanto não pagasse o último centavo? Então sai, mas paga feio. Ok? Eu estou falando de crente, gente. Aqui eu estou falando, é outra coisa que eu tenho que fixar para vocês aqui. O Senhor Jesus pregava para judeu, pregava para quem conhecia a palavra de Deus. E aqui nós estamos pregando para crente. Todos esses aí que diz que crê em Jesus, seja católico ou evangélico ou protestante, mas diz que crê em Jesus. Eu não estou falando do ateu, não estou falando do que segue outra religião lá que não crê em Jesus, eu não estou falando desses não. Eu estou falando de quem diz que crê em Jesus de Nazaré. Vamos lá? Aquilo lá é outra história. A Bíblia diz que a limpeza tem que começar pela casa do Senhor. Vem conosco, Jesus. Então, esse aqui é o conceito de purgatório, ok? Conceito de purgatório. É a purificação da alma. Não é punição, é purificação, ok? Essas almas aí que diz que creem em Jesus, mas amam o pecado, né? Vamos lá. E aqui continua falando estado de graça. Aqui vai explicar estado de graça. As almas que vão para o purgatório já estão em estado de graça, ou seja, estão em amizade com Deus. Elas creem em Deus. Isso aqui é... Elas creem em Deus, elas creem em Jesus, gente. É melhor explicar isso. Destinada ao céu. No entanto, elas não estão completamente purificadas de seus pecados e precisam passar por essa purificação final. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E purifica mesmo. Mas você já confessou e abandonou o pecado? É muito difícil. Pois é, então você vai para o purgatório. Irmã, você está pregando doutrina errada. Tem um monte de teólogo na internet. Não existe inferno, não existe purgatório, não existe... Porque se eles forem pregar a verdade, eles vão condenar eles mesmos. Teólogos e mais teólogos. De todas as vertentes. Não existe inferno. Hoje em dia tem gente falando que não existe inferno. Não existe purgatório. Não existe nada disso não, gente. Olha, levantou a mão, tá salvo, morreu, vai pro céu. E aí usa o ladrão da cruz. Tá vendo? O ladrão da cruz, ele foi pro paraíso. O ladrão da cruz não pecou mais depois que ele aceitou Jesus. E a crucificação já era uma condenação que ele estava passando. E ele não foi descido da cruz. Ele continuou ali, pagando o último centavo. Ok? E ele não pecou mais. O problema é que as pessoas aceitam Jesus, confessam os pecados, amanhã ou depois elas voltam de novo para o pecado. Depois elas confessam o pecado e voltam de novo para o pecado. Ok? E a palavra de Deus não é brincadeira. E nós não podemos brincar de ser crente. Ok? Então, se eu tivesse membro de uma igreja, sendo enviada por uma igreja para uma outra nação, eu não poderia pregar isso. Eu não poderia pregar. Ok? Mas o Senhor me deixou livre. E eu agradeço muito a Ele por Ele ter me deixado livre. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ver o pensamento judaico sobre purgatório, ok? Pensamento judaico. Só protestante que acha melhor que judeu, acha melhor que católico e morre e vai para o céu, assim. Se não tiver em santidade com Cristo, não vai, gente. Vem conosco, Jesus. Aqui, ó, o pensamento do judeu. No Talmud, o conceito similar ao purgatório é conhecido como Gehinnom. Gehinnom, ok?
Purgatório, purificação, Guerrinom. Põe isso na cabeça de vocês. É um lugar de purificação temporária para as almas que precisam ser limpas de suas impurezas espirituais. Mas eu não sou judia, eu sou cristã. É, mas você viu lá que o apóstolo Paulo, o maior cristão de todas as épocas, falou? E para de justificar o seu pecado. Não, porque ali para de dessas desculpas, gente, que quem dessas desculpas é líderes religiosos que já está no pecado, então fica dando desculpa, e o membro vai na onda dele, também vai na desculpa, e daqui a pouco está no lago de fogo. Muitos não vão, felizes diz que ainda vão passar pela purificação da alma, porque aqueles que negam Jesus de Nazaré já não tem mais salvação, já vão para o lago de fogo para sempre. Vamos ver o que o Talmud diz. É um lugar de purificação temporária para as almas que precisam ser limpas de suas impurezas espirituais. Adoração. Aqui o judaísmo, eles colocam até uma duração. Eles creem que é 11 meses, ok? É 11 meses, mas assim, para aqueles que têm pecados leves. Dependendo do que a pessoa cometeu, aí a coisa é pior, ok? Vamos lá. Mas aonde é esse lugar? Aonde é esse lugar, gente? Onde é esse lugar aí, gente? Esse negócio, esse Guerrinom que o judeu fala, esse negócio que o católico fala que é purgatório, onde é isso, gente? Mas eu tenho 500 anos de evangélica, protestante, e ninguém nunca me falou isso. Vamos lá. Algumas fontes sugerem que o Guerrinom é um lugar físico, localizado abaixo da superfície da Terra. Okay? O objetivo do Guerrinom é purificar as almas, não puni-las eternamente. Purificá-la. Ok? A estadia em Guerrinom é temporária, com duração... Pois é, ela é temporária, gente, dependendo do que a pessoa cometeu, ok? Porque vi lá que o Senhor Jesus falou, só vai sair quando pagar o último centavo. Viu lá que Paulo falou, para que o Espírito seja salvo no dia de Cristo, é quando Cristo volta. Essa pessoa não foi, gente, a pessoa não morre, acabou, morreu, acabou, não acabou não. O teu espírito sai do corpo, vê o teu corpo no chão lá, sai e vai para as dimensões espirituais. Chega lá, vai passar por julgamentos, vai passar por... Ou vai para um lado, ou vai para o outro, Só vai direto para o céu aqueles que morrem em santidade com Cristo, gente. Não se engane. Os apóstolos e os cristãos do primeiro século, eles tinham prazer de morrer por Cristo, porque eles sabiam que eles estavam ali em obediência a Cristo. Até o último momento, eles sabiam que já ia direto para o céu, que já ia direto para o paraíso. Ok? Então é isso, gente. Uns acreditam que é lugar físico, no judaísmo já tem essa divisão, uns acreditam que é um lugar físico, outros acreditam que o Guerrinom é abstrato, é espiritual, mas mesmo a Igreja Católica também, ela não fala que é um lugar físico, é um estado da alma, eles falam que é um estado da alma, ok? Mas a alma não morre, o espírito não morre, o que morre é só o corpo. Em algum lugar por aí, essas almas estão, esses espíritos estão nesse processo. Ok? Tem aqueles que blasfemam de Deus, que eles não terão salvação. Estão lá no inferno queimando e continuam blasfemando e queimando. E tem aqueles que precisam passar pela essa purificação da alma, porque morreu no pecado.
morreu sem se arrepender, morreu sem mudança de vida. Que aceitou Jesus, aceitei Jesus, creio nele, sim, eu creio, acredito, entrego minha vida para ele, eu sou dele, mas não larga o pecado, não larga o pecado. Todos os dias nós temos que orar e confessar os nossos pecados. Todos os dias nós temos que orar e confessar os nossos pecados. Todos os dias. Toda vez que você lembrar, você peça perdão para o Senhor e peça para Ele te ajudar a se purificar. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas em toda a nova aliança você vai ver João pregando arrependimento, o Senhor Jesus pregando arrependimento e os apóstolos pregando arrependimento. Lembra que João lá falava, raça de víbora, quem vos induziu fugir da ira futura? É isso que nós estamos vendo no dia de hoje, é só na igreja. Se João Batista estivesse aqui, ele estava falando, raça de víbora, vocês pensam que vocês vão para o céu? Só porque vocês estão aqui na igreja? Só porque está aí no Rio Jordão batizar? Vocês pensam que vocês estão indo para o céu? Raça de víbora. Vê lá nosso amado e querido João Batista pregando, gente. Ok? Vamos ver o que realmente a nova aliança diz sobre salvação? Vamos ver. Para a gente não ter uma surpresa desagradável. Prepara as pessoas. Se a pessoa está lá para morrer, vê se ela já confessou o pecado a Cristo. É sério, gente. É sério. Eu vou parar aqui, que minha live já ficou muito grande. Mas eu gostaria muito que vocês pensassem nisso. Pesquisem. O que é guerrinom para o judeu, o que é purgatório para o católico, e por que o Senhor Jesus falou que ia pagar o último centavo, só saía de lá quando pagasse. Por que Paulo falou a alma seja entregue a Satanás para a destruição do corpo? Ok? Da carne, do corpo. Para ver se seria salvo no dia de Cristo, na volta de Cristo. Então, é isso. Pensem, e antes de falar qualquer besteira, pensem também, porque vai dar conta pro eterno Deus. Vamos ler a Bíblia. Peça, se você não entendeu, peça. Eu continuo ainda querendo, Senhor, me ajuda a entender isso. Eu vim aqui falar isso, gente, mas eu continuo, faz tempo já que eu tenho pedido, Senhor, me ajuda a entender isso. Senhor, me ajuda a entender isso. E não sai da minha... Volta, vem de novo os textos. Eu pulo para outra coisa, muito bom pregar só sobre graça, maravilhoso. Mas depois você... mas tem aqueles outros versículos lá que o protestantismo deixou fora, né, das doutrinas. Vem conosco, Jesus. Que o eterno Deus vos abençoe, a vocês que são sinceros, a vocês que querem buscar no Senhor. Ok? E se liberte de brigas políticas. E se liberte de condenar os outros por causa de política. Porque isso aí já vai ser um grande motivo para ir para o gueino. Para o purgatório mesmo, como diz os católicos. E vos deixo. Até a próxima. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. No nome de Jesus. Aquele que quer ser sincero, Deus vai ajudar. Jesus vai ajudar a vencer o pecado. No nome de Jesus. Amém. Pai, shalom.